A Michelle também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. Não, a Michelle é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos, então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra, então ela era amante do Bolsonaro. Então, a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois, ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. Bolsonaro não estava leve, livre e solto. Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você tá falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? No bastidor, todo mundo sabe. No PP, todo mundo sabe. Existe prova disso? Não, todo mundo, em Brasília, todo mundo sabe. Quem é mais próximo ali dos grandes partidos, todo mundo sabe. Né? E aí... Então, peraí, ela tinha um caso com quem? Eu não entendi direito. Com o Bolsonaro. Mas ela tinha outro que você falou? Com um homem casado de quem ela engravidou da primeira filha. E depois ela teve caso com o Bolsonaro? Depois ela teve um caso com o Bolsonaro. Ela estava na liderança, foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP, né? E aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro e depois o Bolsonaro largou da mulher pra ficar com ela. Então, todo esse arquétipo de evangélica é tudo inventado? Ela pode ser que ela tenha... Mas ela utiliza disso? Pode ser que ela tenha se arrependido, se convertido e tal. Mas esta que se apresenta não é a Michelle que se conhece em Brasília. É outra coisa. Você chegou a conviver com ela? Convivi e rapidamente me separei dessa convivência, porque, assim, o linguajar é muito baixo, o linguajar é nível Jair Bolsonaro, né? Igual, assim? Ela não é grosseira como Jair, ela é mal educada, mas não é grosseira como Jair. Mas é um linguajar chulo, baixo, coisas que, assim, intimidades que ela às vezes falava dos dois ali, de um jeito muito baixo, muito chulo, que eu nem vou repetir um negócio desse. Pessoas que chegavam lá pra abraçar, tirar foto, ela virava os olhos e falava, ai, que saco, vou ter que atender essa gente. Aí as pessoas entravam, ela toda sorridente, ai, querida, ai, não, estou se... A Michelle Bolsonaro tem rodado o Brasil, fazendo discursos, o último dela. Maldito, pensamento maligno, cachaceiro, pinguço, irresponsável, é isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é pra todos. Atacando o presidente Lula ao lado do Valdemar Costa Neto. E eu pergunto pra Michelle Bolsonaro quem ela pensa que é e qual é a contribuição que ela dá para o Brasil ao rodá-lo ao lado de um ex-presidiário, porque ela diz que o Lula é ex-presidiário. A senhora acha que o Valdemar Costa Neto é o quê, minha senhora? É ex-presidiário. Foi preso lá no processo do mensalão, foi preso de novo agora por porte ilegal de armas. A senhora que acusa os outros de não trabalharem ganha um salário de mais de 40 mil reais por mês de dinheiro público, salário de fundo partidário. Essa gente precisa ser escancarada também, porque eles dizem que é o pobre que vive de Bolsa Família que não quer trabalhar. Eles dizem que é o artista que trabalha, que capta na Rouanet, que gosta de mamar nas tetas do Estado. Mas de que essa gente vive? Que diploma que a Michelle Bolsonaro tem? Que contribuição pro Brasil que a Michelle Bolsonaro tem? Que histórico de serviço prestado pra nação que a Michelle Bolsonaro tem? Pra dizer que os outros são mamadores de teta do Estado enquanto ganha 40 mil reais de fundo partidário. E a receita está posta. A gente está falando de desindexação do mínimo, desvinculação de receita, uma reforma orçamentária, uma reforma administrativa que realmente corte custos, retomar um programa de privatizações e concessões. Governador Tarcísio ali à vontade, numa reunião cheia de banqueiros dentro do Banco Safra, como nós vimos aí, resolveu falar tudo que ele e a direita brasileira pensam em relação ao futuro do Brasil. E é tenebroso, hein? Vocês já pensaram, meus amigos, desindexar o salário mínimo da inflação? Isso levaria milhões de aposentados à mais absoluta miséria em pouquíssimos anos. A inflação correndo solta e o salário mínimo estabilizado. Olha o poder de compra do aposentado, para onde vai. Acaba rapidamente. Aliás, no governo Bolsonaro eles tentaram fazer isso, não conseguiram. Pelo menos a inflação ali reajustava. Só agora, depois que nós elegemos o presidente Lula, é que o salário mínimo vem sendo valorizado, está sendo reajustado acima da inflação. Desvincular as receitas da União, isso aí acaba com o SUS e arrebenta a educação pública, porque são tributos que vão direto para o caixa da educação e da saúde. E a outra coisa que ele disse ali, né, é retomar o programa de privatização. Isso significa o seguinte, é pegar o patrimônio construído por várias gerações e entregar a preço de banana para os financiadores de campanha, como ele fez aqui com a Sabesp, ou como está fazendo com as estradas do estado de São Paulo, enchendo de pedágio. Por isso que eu peço aqui, pessoal, vamos repassar essa mensagem, vamos desmascarar esse governador de São Paulo, esse Tarcísio, esse bolsonarista antidemocrático, antissocial e antinacional. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo
fosse mantido. Então, ele passa, via medida provisória, de 1.039 para 1.045. O governo prevê um salário mínimo para o ano que vem de R$ 1.631. Isso é uma alta de mais de 7% e R$ 113 a mais do que o salário mínimo que está em vigor agora em 2025, que está em R$ 1.518. Não é de hoje que a direita joga contra o Brasil. O tarifaço do Trump não foi a primeira, nem vai ser a última. Eu vou contar para vocês 5 vezes em que o bolsonarismo trabalhou contra o Brasil e a favor dos Estados Unidos. Primeiro, o Bolsonaro vendeu para fundos norte-americanos a BR Distribuidora. A BR Distribuidora era a maior empresa de distribuição de combustível no Brasil. Ela fazia com que a Petrobras pudesse ter controle sobre o valor de comercialização, para que quando o preço baixasse lá na refinaria, pudesse baixar na bomba. Com isso, a gasolina ficou mais cara e todo mundo sentiu no bolso. Segundo, o Bolsonaro foi contra a quebra de patentes para baratear a vacina da Covid. O chanceler Ernesto Araújo se posicionou oficialmente contra a quebra de patentes para atender ao interesse das grandes farmacêuticas norte-americanas. Com isso, milhares de brasileiros morreram pelo atraso da vacina. Terceiro, o Bolsonaro aprovou a venda da Embraer para a Boeing. O preço de venda era de 5 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano, a Embraer teve encomendas de mais de 20 bilhões de dólares em avião. A Boeing acabou voltando atrás no negócio. Quarto, entregaram a base de Alcântara para os Estados Unidos. No acordo que foi feito, só podem ser lançados da base de Alcântara foguetes com tecnologia americana e com zero de transferência dessa tecnologia para o Brasil. Quinto, no último ano do seu governo, Bolsonaro deu uma permissão para a Starlink, empresa do Elon Musk, para monitorar a Amazônia brasileira. Eles deram de mão beijada para a Starlink o controle dos dados e a perda da soberania digital do Brasil nessa região. Está desenhado. O bolsonarismo, de fato, gosta muito mais dos Estados Unidos do que do Brasil. O Brasil é dos brasileiros e os patriotas de verdade não entregam patrimônio nacional. Você conhece a maior obra de infraestrutura linear em construção no Brasil? Essa aqui, ó. É a Transnordestina. Essa obra liga o Piauí, o Ceará e o estado de Pernambuco e vai ser o tramo principal para posteriormente os outros estados da região se conectarem a ela também. Só para fazer uma comparação, a Ponte Rio-Niterói tem 14 quilômetros de extensão. É um ativo, inclusive, gerido aqui pelo Ministério dos Transportes. Mas na Transnordestina, nós também temos 16 quilômetros, mais do que a Ponte Rio-Niterói em viadutos, pontes, pontilhões, túneis, passagens de nível. Vale dizer também que durante o governo Bolsonaro, essa obra, a Transnordestina, um dos investimentos mais importantes para o desenvolvimento do Nordeste, passou 4 anos parada. Hoje, ela tem 4.000 homens trabalhando para botar para frente essa infraestrutura que vai transformar as possibilidades do desenvolvimento da região positivamente, garantindo mais competitividade e mais emprego para a região toda. Qual é o significado dessa obra para o povo do Nordeste? Acaba com as enchentes, qualidade de vida, segurança, tranquilidade na época das chuvas e mobilidade. Está fazendo uma revolução nessa cidade, chamada Revolução da Mobilidade Urbana. Cuidar da melhoria de vida do povo. E essa avenida aqui vai ficar a avenida que vai desobstruir
o tráfego aqui na cidade de Contagem. E acabar com as enchentes. E vai acabar com as enchentes. Tudo isso. Por conta da parceria da nossa prefeita e do governo federal. É isso aí. Tá feliz? Tô muito feliz. Você tá com a cara de quem tá feliz, viu? Eu tô. Você tá feliz? Demais, muito, muito. Eu tô vendo a sua cara que você tá muito feliz. Muito. Muito. Você tá gostando? Sim, tô amando isso aqui. O que Deus abençoe vocês. Gente, minha avó vai chorar. Prazer, viu? Estudei, graças ao Senhor. Obrigado, presidente. Parabéns, Luciano. Prazer conhecer o senhor, viu? Tô muito feliz em conhecer o senhor. Deixa eu ver você fazer um aí pra mim aprender. Dando uma oportunidade boa pra gente. É uma terapia? É, porque sabe que eu fiquei plantando, mas bom. Tô impressionado. Na nossa linha, senhor presidente, 50% são mulheres. O senhor vai conhecer elas aqui agora. Pode dizer que ninguém conhece mais a Macaúba do que vocês? Com certeza. Eu venho de uma família de pequenos agricultores aqui da região também, e com a chegada da série, o coração das pessoas se enche de esperança, né? Por empregos, por oportunidades, e a gente está muito feliz com as empresas, com as oportunidades que estão surgindo. É um prazer, um estar aqui. A Celen tem proporcionado para a gente, para a nossa região, que tem uma escassez de emprego, é uma oportunidade única na nossa vida de estar crescendo e adquirindo conhecimento novo e nos dando um suporte assim, total de sonhar com uma oportunidade melhor na nossa vida. Você já agradeceu por não ser petista hoje? Não, mas todo dia eu agradeço por ter dado consciência de classe, pelos meus pais terem investido nos meus estudos. Agora eu te pergunto, você já agradeceu a Nicolas Ferreira hoje por ter feito a fake news do Pix e favorecido a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas? Já agradeceu o fato de Bolsonaro ter movimentado 44 milhões de reais em 2 anos, sendo que se juntar o salário dele integralmente, se ele gastar 1 centavo, ele não conseguiria juntar mais que 1.200.000? Já agradeceu o fato de você ter votado num corrupto? Já agradeceu ao fato de você ser um pai de família cristão que relativiza o planejamento de um triplo assassinato? Já agradeceu o fato da gente não estar vivendo uma ditadura? Já que o bandido que você escolheu para chamar de seu vai ter direito a um julgamento e não vai ser interrogado nos porões do DOPS, como era na ditadura de verdade? Já agradeceu pela alienação de todo dia? Por criticar Lula por receber Maduro no Brasil com uma relação comercial, já que ambos fazem parte do Mercosul, mas ignorar completamente que o Bolsonaro tem atrás da sua mesa, quando ele tinha uma mesa, a foto de todos os ditadores brasileiros? Já agradeceu pelo seu mito idolatrar Carlos Alberto Brilhante Ustra, que colocava ratos nas vaginas das mulheres durante uma ditadura realmente concreta? E a sua alienação, ela é premium, ela é diamond, ela é Excel. Porque você não consegue entender que enquanto o Lula recebe Maduro no Brasil por relações diplomáticas, Bolsonaro foi 4 vezes para a Arábia Saudita negociar nossas refinarias pela metade do preço com um príncipe sanguinário e trouxe joias de propina. Já agradeceu ao seu deputado ou seu senador de estimação que não querem que os super ricos paguem impostos em cima de lucros e dividendos, dinheiro parado criando dengue, enquanto você, que ganha até R$5.000, não pode ser isento desse imposto? Já agradeceu pelo fato de Bolsonaro ter ignorado 37 e-mails da Pfizer? Eu sei que vocês não se importam com as 700 mil vidas, então eu vou falar de negócios. Graças a essa demora na compra da vacina, e no tanto que a pandemia se estendeu, vários, muitos, inúmeros pequenos empresários quebraram. O que foi ótimo para grandes empresários como o dono da Riachuelo e a Havan, por exemplo, que patrocinaram Bolsonaro. Que diferentes da lojinha da Dona Maria, tem dinheiro suficiente para ficar 1, 2 anos fechados, pagando funcionários. Eles têm reserva suficiente para isso. A pandemia acaba, os pequenos quebram e eles ganham o dobro do que já ganhavam. Já agradeceu ao Bolsonaro imitando pessoas asfixiadas e dizendo que não era coveiro? Já agradeceu a Deus pela sua contribuição no fato de pais não poderem ter ido ao velório dos filhos e os filhos não poderem velar seus pais? Já agradeceu que enquanto tudo isso acontecia, 10 novos bilionários surgiram no Brasil durante a Covid?
E por fim, você já agradeceu ao mito pelo apelido carinhoso? Segundo ele, vocês são malucos. Eu discordo. Vocês são mau caráter mesmo. Então eu não agradeço de ser petista. Eu agradeço por ter caráter, por ter empatia. Eu agradeço por ter tido oportunidade ao estudo. Isso eu entendo que nem todos tiveram. Eu agradeço por ter meu cognitivo preservado. Eu agradeço pelo meu senso crítico. Ser petista é só uma consequência de todos esses agradecimentos que eu tenho para fazer para o universo. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano.